Glória a Deus. Vamos agora para o momento da palavra. Sei que será um momento impactante para as nossas vidas. Eu quero desafiar você agora a orar, pedir ao Espírito Santo que Ele possa traduzir essa palavra no seu coração e tudo aquilo que Ele preparou para nós através dessa palavra realmente possamos receber e essa palavra possa nos transformar de dentro para fora. Feche os seus olhos, vamos orar. Querido Espírito Santo, nós pedimos a Tua graça e o Teu favor. Agora, nesse momento, Pai, um momento tão importante, que é o momento onde o Senhor quer falar aos nossos corações. Nós abrimos os nossos corações, Senhor. Como uma terra se abre para receber a semente, nós nos abrimos para receber a Tua palavra. Que ela, Senhor, então seja viva, que ela seja eficaz dentro de nós e possa nos transformar de dentro para fora. Possa quebrar, Senhor, sofismas e fortalezas. Senhor, que possa abrir os nossos olhos para enxergar como o Senhor deseja que nós enxerguemos. E nós nos antecipamos em Te dar honra e glória já pelo resultado desta palavra em nossas vidas. Muito obrigado. Obrigado, Espírito Santo, pelo Teu mover que já aconteceu nos nossos lares hoje. Obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco agora neste culto de celebração. E nesta palavra, Senhor, o Senhor tem para transmitir sobre as nossas vidas poder. Então, libera o Teu poder sobre nós e nós já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O Salmo 118, verso 24, ele diz assim: Este é o dia que o Senhor fez, exultemos e alegremo-nos nele. Hoje é o dia do Senhor, o dia maravilhoso, o dia que o Senhor nos deu como um presente. Agora pela manhã, você e eu, nós abrimos os nossos olhos e tivemos esse dia de presente do Senhor para nós. Que maravilha! Glória a Deus, porque o Senhor, pela sua infinita misericórdia, nos deu esse presente, o presente da vida. Em Lamentações, capítulo 3, verso 22 e verso 20 ao 24, diz assim: Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. E continua dizendo assim: Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Uau, que palavra maravilhosa, que palavra impactante, o Senhor dizendo a nós que é as misericórdias dele que nos garante de não sermos consumidos. Elas se renovaram hoje pela manhã sobre as nossas vidas, sobre a nossa família. Você pode ser grato a Deus por isso, você pode agradecer a Deus por isso, porque as misericórdias dele se renovaram mais uma vez sobre a tua vida. E nós lemos aqui que as misericórdias do Senhor são inesgotáveis, inesgotáveis. Aqui a palavra de Deus diz: a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. A minha esperança, a sua esperança está no Senhor, aquele que criou os céus e a terra, o meu Pai, o seu Pai, o nosso Pai celestial. Mas em Hebreus capítulo 3, verso 12 e verso 13, diz assim, chamando a atenção minha, chamando a atenção sua, esta palavra que diz assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso. O que é um coração perverso? Um coração corrupto, vicioso, malvado, um coração traiçoeiro que se desvia daquilo que é considerado bom, um coração que não é correto. Então diz assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O contrário de termos um coração perverso e incrédulo
é termos então um coração que aceita a correção, que aceita o encorajamento de uns aos outros. E o que o Senhor está fazendo hoje aqui através da minha vida para você é te encorajar a continuar firme e constante. Quando nós aceitamos sermos encorajados, o nosso coração ele não é incrédulo, o nosso coração não é perverso e ele não é endurecido então pelo engano do pecado. Esta palavra do autor de Hebreus aqui para nós, dizendo, cuidado irmãos, cuidado, nós precisamos dar atenção quando a palavra de Deus, ela diz sobre isso. E eu pergunto a você, que tempo que nós estamos vivendo hoje que nós precisamos ter tanto cuidado? Esse tempo que nós estamos vivendo realmente é um tempo onde nós precisamos dar uma atenção ainda muito maior, como nunca antes, a palavra de Deus e aquilo que ela diz sobre os tempos, sobre o tempo que nós estamos vivendo. Eu pergunto a você, você sabe o tempo que você está vivendo? Qual é o tempo, o que tem acontecido no mundo? Você sabe quais são os próximos passos? Talvez você não saiba e nós não sabemos por completo aquilo que é o plano de Deus, mas nós temos através da palavra de Deus um norte aonde nós devemos andar. Nós precisamos discernir, nós precisamos conhecer e entender o tempo do Senhor. Quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 13, no verso 8, ele diz, a ninguém devais nada a não ser o amor. Depois no verso 9, ele diz, os mandamentos são resumidos em amar o nosso próximo. Depois no verso 10, ele diz, o amor, ele não pratica o mal, está dizendo sobre o amor. Mas no verso 11, é onde eu quero aqui focar essa palavra, diz assim, façam isso, então ame o seu próximo, a ninguém deva nada a não ser o amor, pratique o amor realmente que faz o bem, fazendo isso, então no verso 11, fazendo isso, compreendendo o tempo que vivemos, chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Paulo, escrevendo aos Romanos, aqui está dizendo, precisamos compreender o tempo que nós vivemos. Talvez você esteja na expectativa que essa pandemia, ela acabe e você volte para a sua vida normal. Mas eu quero dizer para você, Deus não espera que nós voltemos à nossa vida normal, que nós sejamos normais. Pelo contrário, o Senhor quer que nós despertemos do sono, que possamos discernir o tempo que nós estamos vivendo, que como Paulo escreveu aos Romanos, e hoje essa palavra nós estamos ainda muito mais próximos da volta do Senhor, do dia do Senhor, do que quando nós cremos. Qual é o tempo que nós estamos vivendo? Você entende qual é o tempo de Deus para a sua vida? Talvez através de tantas promessas de Deus que Deus fez a você. Você entende quais são essas promessas? Você entende aquilo que é necessário que você faça? Você entende qual é o seu compromisso com esta palavra e com essas promessas que Deus fez a seu respeito? Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos tantos episódios fantásticos, por exemplo, da vida de Noé. Noé é um homem que inspira. De repente Deus chega a um homem que estava vivendo a sua vida normal. E chega a ele e diz, Noé, eu vou destruir a terra, eu vou liberar um dilúvio, uma chuva tão grande, tanta água, que todo ser vivo morrerá. Mas Noé, eu escolhi você para construir uma arca, um barco. E nesse barco vai entrar você, a sua família, os animais. E quando você terminar a arca, então eu vou liberar essa promessa, que é a promessa do dilúvio. Noé trabalhou, ele e a sua família, 8 pessoas, trabalhou arduamente na construção desta arca. E esta construção demorou 100 anos, por volta de 100 anos. Eu estava pensando e meditando nessa palavra e nessa história, na história de Noé. Eles eram 8 pessoas, Noé, os seus 3 filhos, sua esposa e as esposas dos filhos, mas eles não tinham só isso para fazer, eles tinham que também se manter, eles tinham que plantar para comer, tinham que cuidar das suas casas, sim, eles tinham seus afazeres,
Mas eu fico pensando, porque Noé, ele pregou o evangelho, a boa notícia é que o Senhor estava construindo uma arca para a salvação. Ele pregou aos seus vizinhos, à sua comunidade, às pessoas que ele tinha contato. Mas eu fiquei pensando, se Noé, que através da pregação dele, 8 pessoas, mais 8 pessoas tivessem entendido a proposta de Deus e tivesse se arrependido então, e pudesse fazer parte desta salvação da arca, de entrar na arca. Talvez esse tempo de demora da construção da arca de 100 anos poderia ter sido reduzido para 50 anos. Era mais mão de obra, mais pessoas construindo, porque tinha um propósito. E se 16 pessoas tivessem se convertido também, teria caído para 25 anos a construção. Se 50 pessoas tivessem se convertido e se empenhado, então, ali também na construção desta arca, quanto tempo demoraria? Porque o dilúvio só veio depois que a construção da arca estava completa. Se Noé acelerasse a construção, também aceleraria o dia do dilúvio. Se ele demorasse mais 10 anos, além daqueles 100 que já tinha durado, o Senhor ia aguardar até que acontecesse isso. Havia uma promessa de Deus, esse é o tempo de Deus, eu vou derramar um dilúvio. Mas há o tempo também onde nós podemos contribuir, nós cooperamos com o Senhor. E eu creio que nós estamos chegando num tempo onde a igreja tem cooperado com o Senhor e está muito próxima à volta de Cristo. Abraão, um outro personagem, ele recebeu uma promessa de Deus, que ele seria pai de multidões, que ele teria uma descendência, apesar da sua esposa Sarai ser estéril, ele havia recebido uma promessa, mas demorou 25 anos, para que ele pudesse pegar a promessa nas mãos, pudesse pegar então Isaque nas mãos, o filho da promessa do Senhor nas mãos, 25 anos. Depois, esse povo, através de Isaque, Jacó, se transformou uma grande nação, quase 3 milhões de pessoas, mas essas 3 milhões de pessoas agora estavam escravas no Egito, haviam se tornado escravos. Então Deus levanta Moisés como libertador de Israel. Então Moisés é levantado pelo Senhor, já com 80 anos de idade. Talvez alguns pensem, está muito velho para cumprir alguma coisa, para obedecer a Deus. Para Moisés, não. Ele obedeceu a Deus, ele foi então até Faraó, e você conhece a história, o Senhor com a sua mão poderosa resgatou aquele povo, o povo dele do Egito, subjugou e julgou os deuses do Egito, aqueles espíritos imundos que comandavam a nação do Egito, foram todos humilhados diante do Senhor, e aquela nação então sai de um momento de escravidão para a liberdade. E eles tinham uma promessa, era a terra prometida, a Canaã. E eles viajam então, alguns historiadores dizem que essa viagem não duraria mais do que 2 meses. E eles chegam então no limiar da conquista dessa terra, a ponto de entrar naquela terra, a terra prometida, a terra que Deus prometeu a Abraão, a Isaque, a Jacó. Eles sabiam muito bem da história. E eles estavam ansiosos por entrar naquela terra, e naquele limiar, na divisão ali das terras, na fronteira, Moisés separa os 12 espias e envia para espiar a terra. Eles ficam lá naquela terra 40 dias, espiando a terra. E eles voltam então, e eles relatam tudo que viram realmente. Eles dizem, a terra ela é maravilhosa, a terra ela mana leite e mel, tem muita coisa boa, realmente é isso. Mas 10 espias, 10 dos 12, eles difamaram a terra. E a ira do Senhor se acendeu contra eles, porque eles não creram na promessa de Deus. Eles estavam ali ao limiar, era o ponto deles entrarem na terra. Mas o Senhor diz agora para eles, porque vocês difamaram a terra, porque vocês não acreditaram na minha palavra, o tempo que eu tinha determinado para vocês agora mudou. Para cada dia que vocês ficaram espiando a terra que eu ia entregar para vocês,
será um ano, então 40 anos vocês vão agora voltar para o deserto e vão peregrinar durante 40 anos, até que esta geração que não confiou na minha palavra morra. A vontade de Deus, com certeza, era que eles entrassem, é que a viagem deles durasse no máximo 2 meses, porque quem ia entregar aquela terra nas mãos deste povo era Deus, como Ele fez. Mas aquele povo não acreditou, então o tempo que Deus tinha determinado mudou. Será que eu e você, nós temos cooperado com aquilo que é as promessas de Deus para as nossas vidas? Será que temos dado atenção àquilo que é a palavra de Deus para nós? Ou será que temos adiado a promessa de Deus através das nossas atitudes? Depois de 40 anos, este povo peregrinando no deserto, até que morresse toda uma geração, apesar de 2 dos espias, Josué e Calebe, não fazer parte desse decreto de morte, eles ficaram e eles tomaram posse da terra. Mas eu fico imaginando Josué observando um após outro morrer. E ele sabia que enquanto não morresse aquela geração dele, ele não poderia tomar posse de uma promessa de Deus para ele e para sua casa. Talvez ele ficava olhando, está faltando tantos ainda. Aquele ainda falta. Então talvez demore, mas eles guardaram a promessa no coração até o momento, então, que Deus disse: Josué, agora é com você. Você pode ler essa história em Josué, capítulo 1. Josué, agora é com você. Assuma a posição de liderança, porque o meu servo Moisés também já foi morto, está morto. Agora é com você. Então Josué, depois de 40 anos, ele pega o exército de Israel, ele invade aquela terra e o Senhor entrega aquela terra nas mãos do povo de Israel. Tem um outro personagem também, Davi. Davi, o segundo rei levantado por Deus para a nação de Israel. Ele sucedeu Saul, ele foi ungido rei pelo profeta Samuel, mas ele só pôde assumir o trono depois de 14 anos. Você pode imaginar uma pessoa ungida rei, Deus já tinha falado: eu rejeitei Saul, eu escolhi Davi. Ungiu ele, o profeta ungiu ele, mas ele não pôde tomar o lugar que Deus deu para ele. Ele teve que esperar 14 anos para que essa promessa pudesse, então, se materializar, ele pudesse se sentar no trono de Israel. Talvez você está esperando promessas de Deus se cumprirem na sua vida. Nós temos um tempo onde nós precisamos entender aquilo que Deus está falando, mas obedecer também a voz dele. Jesus, ele passou pelo teste do tempo. Com 12 anos, Jesus já estava no templo, ministrando ali, ensinando junto com os mestres da época, mas ele aguardou até 30 anos, até que o Espírito Santo, até que o Pai pudesse liberar a vida dele para cumprir o seu ministério. Jesus, ele passou por esse teste. E os discípulos de Jesus também passaram por um teste tremendo, o teste de ser um seguidor de Jesus, de criar. Jesus criou tanta expectativa no coração deles e eles realmente ficaram cheios de muita alegria para aquilo que Jesus falava, por serem discípulos do Mestre Jesus, do Filho de Deus. Mas quando Jesus foi morto, naquela sexta-feira, onde Jesus foi crucificado, da sexta até o domingo, a agonia que tomou conta do coração daqueles homens. Você pode imaginar isso? Aqueles 3 dias talvez foram os piores dias da vida daqueles discípulos, daquelas discípulas, porque o mestre havia sido morto e agora parece que eles não lembravam mais das promessas do Senhor, a esperança deles tinha se esvaído e agora então eles estavam escondidos. Mas no domingo, Jesus ressuscitou e apareceu a eles e ficou com eles durante 40 dias. Agora a alegria estava de volta no meio daqueles discípulos. Estava com eles novamente, comendo, conversando, ensinando. 40 dias, o nosso Senhor Jesus Cristo ressurreto ficou com os seus discípulos. Que alegria tremenda! Jesus foi assunto aos céus e agora, mais uma vez, eles passam por um teste de tempo, de esperarem 7 dias, então, para que a promessa do Pai pudesse ser liberada, a promessa de Jesus fosse liberada, a descida do Espírito Santo, eles fossem cheios. 7 dias eles esperaram. Queridos, na vida de qualquer cristão,
sempre haverá o teste do tempo, o teste da espera, e precisamos ser fiéis com aquilo que Deus tem falado conosco. Esse tempo que nós estamos vivendo, estamos crendo que estamos muito próximos da volta de Jesus. Estamos crendo que estamos iniciando o que a Bíblia fala do princípio das dores. Princípio das dores. Em Mateus 24, verso 8, diz assim: tudo isso será o início das dores. O que Jesus estava dizendo, quando vocês ouvirem, porque os discípulos perguntaram, quando vai ser isso, mestre? Quando essas coisas vão acontecer? E ele disse, quando vocês ouvirem sobre rumores de guerra, sobre guerras, sobre fome, todas essas coisas são apenas o princípio das dores. A versão King James trouxe assim, 24:8 de Mateus: contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Se as mulheres e as mães que estão aí tiveram parto normal, elas vão concordar em um aspecto. Essa dor de parto, ela começa de uma forma e ela vai se intensificando mais e mais, mas o tempo também entre uma contração e outra, entre uma dor e outra, também vai diminuindo. E nós cremos que estamos num tempo onde as dores de parto, da volta de Jesus, da conclusão de todas as coisas, está muito mais perto do que antes. E as dores de parto agora, elas tendem a ficarem mais próximas uma da outra. O Espírito Santo tem falado ao nosso coração. Os sinais estão sendo liberados para nós. Aquele que tem ouvido, ouça. Aquele que tem olhos para enxergar, enxergue. Porque há os sinais liberados sobre a terra. Não espere que essa pandemia passe e a tua vida volte ao normal, porque outras dores de parto irão acontecer. Assim como as contrações de uma grávida, cada dia vai aumentando mais e mais, e quando menos espera, chega a nova contração. É tempo de nos alinharmos a nossa vida, alinharmos o nosso relógio com o relógio dos céus, o nosso tempo com o tempo dos céus, e entendermos então o que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo. Não espere a próxima contração. Você e eu, nós não esperávamos esta pandemia que mudasse completamente a nossa rotina e a nossa vida, que mudasse a nossa perspectiva. Você não esperava e nem eu. Mas será que, quando será a próxima? O que será o próximo? Você vai esperar a próxima contração para então alinhar a sua vida com aquilo que Deus chamou para fazer, para realizar e para ser? Não, é tempo de nos alinharmos com Ele. O Espírito Santo, juntamente conosco, está preparando então a noiva, a igreja do Senhor, para o casamento. O noivo está às portas. Jesus está às portas. O relógio dos céus é 11h59 e o Senhor Jesus diz, quando chegar no auge da escuridão, ou seja, no auge da noite, à meia-noite, o noivo volta. E nós cremos que Jesus está às portas. Jesus, ele fala em Mateus 24, 36 a 39 assim: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Porque ele diz ao Filho, porque ele ainda estava na terra. Hoje o Filho já sabe. Como foi nos dias de Noé, Jesus continua dizendo, como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. E Jesus diz, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias da volta do Filho do Homem, da volta de Jesus. As pessoas vão estar vivendo normalmente, vivendo as suas vidas, e a última contração virá. E desta contração que virá, a última contração, a volta de Jesus, ninguém terá mais a oportunidade de arrependimento. O tempo de se arrepender é agora, o tempo de alinhar a nossa vida é agora. Que é uma figura do Velho Testamento aqui para nós, é a figura da igreja. O Senhor está construindo o Espírito Santo junto com aqueles que são chamados
a compor essa igreja, está construindo esta arca. É tempo de nós entrarmos. Nós percebemos que quem entrou na arca foi Noé e a sua família. E eu creio que o Senhor está chamando hoje as famílias para entrarem na arca da salvação. A igreja do Senhor Jesus é a arca. Pastor, mas a igreja ela é falha. A igreja não é aquilo que eu imaginava. Quero dizer para você, eu acredito também que a arca que foi construída, muitos olhavam de fora, Noé teve uma boa ideia, construir um barco, mas nem vai chover. Mas se fosse eu construindo esta arca, talvez pintaria ela de cinza, de rosa, de vermelho, ou disso ou daquilo, eu colocaria mais uma janela, mas não cabe a nós a construção desta arca, o formato dela, porque Jesus diz, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A arca é o lugar de salvação, a igreja é esta arca, é a arca desses dias. Não ignore isso, não ignore isso. Devemos, queridos, estar prontos para deixar tudo aquilo que para nós for importante. Devemos viver e desfrutar, sim, de tudo que Deus tem nos dado, mas prontos para deixar tudo. Prontos para deixar tudo. O nosso coração não deve estar apegado a nada nesta terra. Porque se a nossa esperança ela se limita somente nesta terra, naquilo que nós podemos ter, naquilo que Deus pode nos dar nessa terra, somos os mais miseráveis. É o que a palavra de Deus diz. Então o nosso coração não pode estar apegado, nós podemos e devemos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem nos dado. Devemos sim, podemos viver uma vida próspera, podemos ter sim os nossos sonhos realizados, podemos, mas nada disso pode tomar o lugar a ponto de nós não abrirmos mão disso. Nós precisamos ter atenção. Em Mateus 24, 17, 18 diz assim, quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar coisa alguma dela. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. O que essa palavra diz para nós hoje? Precisamos estarmos dispostos a abrir mão de qualquer coisa, através da voz do Senhor, do direcionamento dEle. Então, abrir mão não é abandonar a sua família, não é abandonar os seus negócios, não é nada disso. Mas nada disso pode tomar o lugar do nosso coração. Não podemos amar nada nem ninguém mais do que o nosso Senhor Jesus. Você sabia disso? Que o nosso amor por Jesus, ele precisa ser maior do que tudo, seja pessoas ou coisas. Jesus fala em Mateus 10, 37 a 39 assim. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. Quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Então eu não posso amar a minha família, eu não posso amar os meus pais, os meus filhos, como que eu vou administrar isso? Jesus não está dizendo isso. Jesus não está dizendo que você não deva amar a sua família. Não. Jesus está dizendo que você não pode amar a sua família mais do que a Ele. Nada pode substituir o amor que nós temos por Deus. Porque o que Jesus quer dizer com isso? Quando nós amamos, seja coisas ou pessoas mais do que a Deus, nós estamos colocando essas pessoas no lugar de Deus, e tudo que nós colocamos no lugar de Deus é idolatria. Estamos levantando um ídolo, isto é pecado. Isto é pecado. Em Hebreus capítulo 12, verso 25, diz assim, cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam,
Quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte do céu, é uma comparação, o autor de Hebreus, usando o dia ali no monte do Senhor, onde Deus queria falar com o povo e eles rejeitaram. Mas o Senhor continua dizendo através do autor de Hebreus assim: aquele cuja voz outra hora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também os céus. As palavras, ainda uma vez, indicam a remoção de tudo que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Muitas pessoas olham para a palavra de Deus e acham somente ali o favor de Deus nas Escrituras, mas a palavra de Deus diz que Ele continua sendo fogo consumidor. Está dizendo que tudo aquilo que é abalável será abalado, tudo aquilo que é removível será removido, para que fique então aquilo que não é abalável, aquilo que não pode ser removido, ou seja, coisas espirituais. E ele diz para que então nós podemos, já que recebemos este reino inabalável, possamos então adorar a Deus de forma aceitável. Eu e você fomos criados para adorar a Deus de forma aceitável. E qual é a forma aceitável de adorar a Deus? Com reverência e temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu estou dizendo aqui todas essas palavras, essa ministração ao seu coração, para dizer, estamos muito mais próximos da volta de Jesus do que antes. É o tempo, meu querido, minha querida, de alinharmos a nossa vida com aquilo que Deus tem falado. É tempo de nós, como igreja, nos alinharmos com aquilo que Deus tem falado. Talvez você tenha vivido a sua vida até agora, de forma contrária à palavra de Deus. Talvez você é um simpatizante do Evangelho. Talvez você está namorando o Evangelho, então de vez em quando vem uma igreja, ouve uma palavra, talvez hoje você está assistindo o culto, mas eu quero dizer para você, Deus não quer que você seja um simpatizante. Deus te chamou para ser alguém que realmente recebe a palavra de Deus e é um agente do Senhor aqui na terra. Alguém que tem a sua lamparina cheia de óleo, o óleo que vai permitir então que a luz do Senhor brilhe através da sua vida. O Senhor não quer que você seja um simpatizante do Evangelho, não, do cristianismo, não. Deus te chamou para ser um filho, uma filha. Este é o tempo de nos voltarmos, é tempo de alinharmos a nossa vida. Talvez você não entregou a sua vida a Jesus ainda, mas eu quero aqui junto com você, Jesus ele disse, lembra, assim como foi nos dias de Noé, quando menos perceberam. Eu não quero que esse dia chegue para você. Talvez você diga, eu estou ouvindo sobre a volta de Jesus, desde quando eu sou pequeno. Mas queridos, quantos ouviram sobre a volta de Jesus e não deram ouvidos, mas a vida deles já acabaram? Porque há dois arrebatamentos, um quando nós perdemos a nossa vida aqui na terra, onde nós não temos mais chance nenhuma de arrependimento, ou aquele momento onde Jesus virá em glória, e aqueles que estiverem vivos sobre a terra serão arrebatados, mas aqueles que entregaram a sua vida e realmente lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Quantas pessoas já perderam a sua vida sem salvação? Você talvez conheça muitos. Não espere que o dia chegue para você e te surpreenda. Pelo contrário, que esse dia seja um dia de alegria para a sua vida, para as nossas vidas. Eu quero orar com você, eu quero te incentivar, te desafiar a tomar uma decisão séria por Jesus hoje. Uma decisão realmente de seguir a Ele, de viver para Ele, de viver para Jesus. Faça essa oração junto comigo, diga assim, Senhor Jesus, hoje que é o dia que o Senhor fez, o dia onde as suas misericórdias se renovaram sobre a minha vida, eu tomo uma decisão séria contigo. Eu decido te servir e te seguir.
Eu decido, Senhor, ser um instrumento nas Tuas mãos. Eu Te reconheço como o meu Senhor, o dono da minha vida. E se o Senhor é dono da minha vida, faça com ela o que o Senhor desejar. Pai, obrigado pelo Teu amor por mim, porque através deste amor tão grande pela minha vida, eu pude estar hoje aqui, ouvindo esta palavra e agora entregando a minha vida ao Senhor. Obrigado. Obrigado, Espírito Santo, porque se eu estou convencido hoje que eu preciso entregar a minha vida a Jesus, foi porque o Senhor me convenceu. Obrigado. Obrigado porque o Senhor não me viu andando para um desfiladeiro, para um buraco e me deixou cair. O Senhor me alertou através dessa palavra. Obrigado, Espírito Santo. Eu peço então, meu amigo Espírito Santo, a partir de hoje eu quero crescer em relacionamento com o Senhor, numa amizade profunda. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda a caminhar dia após dia para que eu realmente possa glorificar a Deus, para que eu possa adorar o Pai de forma aceitável, com temor. Obrigado, Senhor. Me ajuda a me conectar à arca, essa arca da aliança, essa arca da salvação que é a igreja. Me ajuda a estar conectado com o corpo de Cristo. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor por mim. Eu Te agradeço, Pai, nesta manhã, no nome de Jesus. Uau! Que palavra maravilhosa e que oração magnífica. A tua oração agora, junto comigo, ela moveu o mundo espiritual. E agora o seu nome foi escrito no livro da vida. Algumas coisas são importantes quando nós decidimos seguir a Jesus. O primeiro que nós precisamos crescer no relacionamento com Deus, através da palavra e da oração. Da palavra, porque a palavra é o alimento que nós precisamos diariamente. E a oração é o relacionamento, é conhecer. Porque quando nós oramos, nós falamos com Deus e Ele fala conosco. E nós vamos crescendo em relacionamento. E também nós não podemos andar sozinhos, nós precisamos estar conectados com o corpo de Cristo. Se você decidiu seguir a Jesus hoje, ou decidiu voltar para a casa do Pai, você está vendo esse telefone na tela, eu peço que você nos mande uma mensagem dizendo, eu entreguei minha vida a Jesus, eu quero me conectar com a igreja. E nós vamos ser aí essa ponte para você, no nome de Jesus. Queremos orar por você também. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que te capacite nessa nova etapa da sua vida. O tempo está chegando, onde a igreja será tirada. O tempo está chegando, onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O tempo está chegando. Eu quero aqui também abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, abençoar os seus negócios, declarar provisão e proteção sobre a tua vida agora. Nós vamos encerrar este culto agora, eu quero te dar a bênção apostólica, estenda suas mãos para cá. Obrigado, Pai, por esta palavra tão maravilhosa, tão forte que o Senhor liberou para nós hoje. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque hoje é o dia da oportunidade, onde nós podemos tomar essa decisão de realmente vivermos uma vida tementes ao Senhor, com os nossos ouvidos e olhos bem abertos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está às portas para nos resgatar. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia, obrigado por este culto maravilhoso, obrigado pela família de Cristo, obrigado pela minha igreja local, obrigado, Senhor. Eu abençoo os meus irmãos hoje. Abençoa suas casas, suas famílias, sua saúde, Pai, a entrada, a saída. Eu declaro o teu sangue cobrindo, guardando e protegendo cada um dos teus filhos agora, no nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a unção consoladora do querido Espírito Santo seja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, fique na paz de Cristo e viva no poder do Espírito Santo.